Fala galera, vamos retomar aqui nosso vídeo. Ao vivo é isso aí, entendeu? Caiu a conexão, mas estávamos bem no início, assim como semana passada, então vamos retomar, beleza? Hoje, segundo dia, segunda live da nossa série Conceitos Básicos de Economia. Então, se você não assistiu o nosso primeiro episódio, assim que acabar esse, você vai no nosso canal do YouTube do Pensamos Assim Diferente e você procura o nosso primeiro episódio. E aí você vai assistir, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, sou morador aqui da cidade de Osasco, faço parte do coletivo Pensamos Assim Diferente e também do coletivo Cristãos contra o Fascismo. Hoje, na nossa segunda live, nós vamos falar sobre modelos econômicos, beleza? Então, vou deixar aqui uns recadinhos super rápidos. Primeiro recadinho, todas as interações serão feitas depois que a gente encerrar a live, para que a gente possa caminhar e o vídeo não se alongue além do necessário, beleza? Outro recadinho, acabei de esquecer qual era o outro recadinho, deixa eu ver. Bom, não lembro, mas vamos lá então. Lembrei. O vídeo de semana passada, a galera falou que ele tava um pouco longo, que ele tava grande, né? E assim, gente, não dá para encurtar muito sem comprometer a qualidade do vídeo. Então, o que eu resolvi fazer nesse vídeo? Nós vamos caminhar até o final, mas esse assunto de hoje ele está dividido em 4 tópicos. Então, toda vez que eu terminar de falar de um tópico, eu vou falar, agora vamos passar para o segundo tópico, beleza? Para que se você for assistir depois pelo YouTube e não quiser assistir tudo de uma vez, para que não fique muito cansativo, você pode pausar, desligar, sair e depois assistir o resto no outro dia, beleza? Vamos lá então. Primeira parte do nosso vídeo. Vamos falar então sobre modelos econômicos, beleza? Vamos falar sobre socialismo, comunismo, anarquismo e capitalismo, beleza? Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre esses 4 sistemas econômicos e políticos diferentes. Agora eu não tenho certeza se você de fato entende e sabe a diferença entre eles. Começando pelo modelo socialista, tá? O que é o socialismo? Bom, a primeira característica do socialismo é que no socialismo não existe a propriedade privada. O que isso significa? Que no socialismo, as empresas, todas elas, são de propriedade do Estado, do governo. Então, se você vai no mercado para comprar alguma coisa, esse mercado é do governo, esse mercado é do Estado. Todos os produtos que foram produzidos nas indústrias e que agora estão ali sendo vendidos nesse mercado também são do Estado. Todos os comércios, todos os serviços, tudo que é feito ali, que é exercido naquela comunidade, naquela sociedade, é de propriedade do Estado. O Brasil ele tem algumas empresas que são públicas. Por exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Correios, Petrobras, são poucas, mas ainda existem. No sistema socialista, tudo é do Estado. Isso porque, de acordo com a ideologia socialista, é justamente a propriedade privada a principal responsável pela desigualdade social. Então você não tem um dono de uma empresa que ganha, sei lá, um valor muito acima daqueles que trabalham por essa empresa. Se você não assistiu, volta lá no nosso primeiro... depois que terminar esse episódio aqui, você vai lá no nosso canal do YouTube, Pensamos Assim Diferente, você vai entender essa lógica da produção capitalista, beleza? Mas então no socialismo você não tem isso. No socialismo tudo é do Estado, tá? Uma outra característica do socialismo. No socialismo você não tem uma disputa de vários partidos, tá? No socialismo você tem um único partido. E esse partido está na mão dos trabalhadores. Uma vez que não existe os donos das empresas e os trabalhadores, os funcionários dessa empresa. Todos fazem parte da mesma sociedade, da mesma camada popular. Vamos para a terceira característica do socialismo. Como o socialismo não tem patrão e empregado, então todos os trabalhadores são igualmente valorizados. Você não tem, por exemplo, como aqui no Brasil, onde você tem um médico recém-formado que sai da faculdade ganhando no mínimo seus 10 mil reais
e uma auxiliar de limpeza ganhando R$ 1.000, né? Quer dizer, o médico ganha 10 vezes mais do que aquela auxiliar que está ali, às vezes, numa jornada maior do que ele, né? Fazendo um trabalho mais penoso. Enfim, no socialismo isso não existe. Todos os trabalhadores são igualmente valorizados. Beleza? Próximo sistema que nós vamos falar agora. Comunismo, tá? O que é o comunismo? Agora você vai repetir com o tio Rafael. Não existe sistema comunista no mundo. Aliás, nunca existiu. Existiram sistemas socialistas. Deixa eu dar um exemplo aqui antes de passar para o comunismo de alguns países que são socialistas ou que eram socialistas. A União Soviética era um estado socialista, né? Todas as empresas ali, tudo girava em torno do estado. A China, depois da Revolução e da República, né, da formação da República Popular da China, a China até os anos 70 foi um país socialista. Cuba ainda se declara um país socialista, muito embora já seja permitido que hajam cooperativas de trabalhadores em Cuba, mas ele se declara um país socialista. A Coreia do Norte é ainda hoje, oficialmente pelo menos, um país socialista, né? Até a atividade agrária que existe ali na Coreia do Norte, né, é de propriedade do Estado, né? Então, Coreia do Norte se coloca como um país socialista. Qual que é a grande diferença entre o socialismo e o comunismo? O comunismo, segundo os seus pensadores, os seus idealizadores, principalmente Marx, o comunismo é uma etapa adiante do socialismo. Então o que acontece? Nós temos essa estrutura capitalista, essa estrutura burguesa, né, entre patrões e empregados, e aí de repente você acaba com essa estrutura, né? Os trabalhadores, eles tomam o governo, né, a posse ali de tudo, e os trabalhadores ficam sendo os responsáveis, os gestores pelo Estado. E aí então eles fortalecem o Estado para que toda a riqueza que é produzida por aquela nação seja distribuída igualmente entre todos. Até chegar um ponto onde as coisas estarão tão niveladas, todo mundo vai estar vivendo numa brisa tão suave que não vai ter briga, porque olha, aquele ali ganhou mais do que eu, aquele outro tal. Então o que acontece? Você não vai precisar sequer do Estado. Você vai poder abolir, inclusive, o Estado. Então a grande diferença do socialismo para o comunismo é que no socialismo você tem um Estado muito forte. E no comunismo você não tem a figura do Estado. Entendeu essa diferença? Então qual país até hoje que teve um sistema socialista e que migrou para um sistema comunista? Nenhum país fez isso. A União Soviética não fez isso. A Coreia do Norte não fez isso. Cuba não fez isso. Todos os países que iniciaram com uma experiência socialista até hoje ainda estão ou encerraram e passaram para um outro regime, seja ele capitalista ou outro, mas sem passar pelo comunismo. Então, quando você escuta o seu amiguinho dizendo, olha, a Venezuela é comunista, olha, o Brasil foi comunista, gente, eles não sabem o que estão falando. Por quê? Primeiro, existe propriedade privada? Existe empresa na Venezuela? Existe. Então ela não é sequer socialista. Qualquer país que tenha empresas, propriedade privada, não é socialista. Por quê? Porque se existe propriedade privada, nós estamos falando de capitalismo, ainda que com um governo de esquerda, beleza? Então, nós tivemos algumas experiências no socialismo, eu já citei aqui, União Soviética, Cuba, Coreia do Norte, enfim, só para citar algumas. Do comunismo nós não temos nenhuma. Por quê? Porque nenhuma experiência socialista conseguiu migrar para o comunismo, tá? Então o comunismo nunca existiu. Se alguém disser, olha, tal país é comunista, esse camarada não sabe sequer o que ele está falando, beleza? Vamos lá, anarquismo.
O anarquismo, ele é muito parecido com o comunismo. E ele tem basicamente uma única diferença. Qual que é? O comunismo, ele acredita que nós precisamos passar de um sistema capitalista para um sistema socialista, com um Estado forte nas mãos dos trabalhadores, para que nós possamos deixar as coisas o mais nivelado, o mais igual possível. E aí então nós chegaremos a uma etapa onde nós podemos eliminar inclusive o Estado. Inclusive o Estado. E aí nós passaríamos para o comunismo. O anarquismo, ele acredita que nós podemos passar do capitalismo, através de tiro, porrada e bomba, diretamente para o anarquismo. Ou seja, o governo ali sem chefe, sem gestor, sem administrador, sem nada. A palavra anarquismo, ela foi utilizada de uma maneira muito pejorativa, tá? As pessoas atribuem o anarquismo à bagunça, à falta de responsabilidade e tal. E não tem nada a ver. O anarquismo, na verdade, é simplesmente autogestão. Tá? O anarquismo significa assim, você não precisa mandar em mim porque eu sei a minha responsabilidade. Sabe quando chega aquela idade assim, quando você é criança, seu pai tem que falar, é por aqui, por ali e tal. Chega uma determinada idade que você não precisa, que seu pai não precisa mais falar. Por quê? Porque você sabe o que você tem que fazer. Então, o anarquismo é isso, né? Você não tem hierarquia. Você não tem um maior, um menor, um chefe, um subordinado. Não, no anarquismo você tem todos que decidem as coisas em conjunto. Então, isso é o anarquismo. Agora, a grande diferença é que o comunismo, ele passa pela etapa anterior, que seria a do socialismo. Partido único, um governo com um Estado forte, enfim. E o anarquismo não. O anarquismo acredita que através, muitas vezes, da força, da revolução, enfim, você vai sair de um Estado capitalista e direto para um Estado anarquista. Não vou aqui entrar no mérito do que funciona, do que não funciona. Bem, enfim, estamos explicando aqui o conceito destes sistemas, beleza? Então, falamos aqui sobre socialismo, falamos sobre comunismo e falamos sobre anarquismo, beleza? Agora vamos falar sobre esse fulaninho aqui, que é o capitalismo, beleza? Mas sobre o capitalismo, e nós vamos parar de falar dos outros sistemas aqui, porque nós vamos focar todo o restante do vídeo somente nesse camarada chamado capitalismo, beleza? Vamos um pouco entender qual que é a diferença falando nos termos de hoje em dia. O mundo é capitalista, ponto. O mundo é capitalista. Nós vivemos numa sociedade globalizada e o sistema econômico que rege o mundo é o capitalismo. Você goste ou não, não tem como você fugir disso. Então, esquece quando alguém vier falar para você: ah, mas a esquerda quer implantar o socialismo, ah, mas esse bando de comunista. Isso daí, muitas vezes, pode ser o sonho, o desejo, a utopia, enfim, né? A realização de um sonho. Mas o que nós temos de concreto hoje é o seguinte: o mundo é capitalista. Mas mesmo dentro do sistema capitalismo, nós temos uma visão à direita e temos uma visão à esquerda, dentro do capitalismo. Entendam isso e prestem muita atenção. E aqui nós iniciamos já a nossa segunda parte do vídeo, beleza? Qual que é a grande diferença entre o que a esquerda e o que a direita pensa dentro do capitalismo? Bom, a direita entende que a sociedade deve se pautar pelo mercado. E quando eu falo mercado, não é o mercado que você vai fazer as suas compras. Quando eu falo mercado, eu falo pelas negociações, pelas empresas, pelo mundo comercial. Por quê? Porque a crítica da direita à esquerda é a seguinte: o Estado é inchado, o Estado é lento, o Estado é inoperante e o Estado é corrupto. Essa é a visão do pessoal da direita. E aí o que eles falam?
Eles falam que se o Estado não se meter, se o Estado não se meter, não tocar, ficar se metendo na economia, se o Estado não ficar se envolvendo nessas questões, se o Estado ele se limitar o mínimo possível, que o mercado ele vai se autogerir. E quem criou essa teoria foi um camarada chamado... Espero que seja assim, que eu não esteja escrito errado. Adam Smith. Adam Smith, beleza? Adam Smith, ele criou essa teoria no final, ali no começo do capitalismo, tal, quando estava começando ali as revoluções industriais, o fim do período feudal, enfim. Sabe por quê? Vocês lembram na escola, vocês vão lembrar no primário, que as professoras, elas ensinavam, e vocês vão lembrar dessa piramidezinha aqui, ó. Lembra dessa pirâmide? Aqui em cima, ó, quem que ficava? Ficava a monarquia e o clero, que eram os reis e a igreja. Vocês lembram disso? Nesta segunda etapa aqui, ficava quem? A nobreza. Lembram? Os condes, os barões, os duques, enfim, os marqueses. Nesta terceira, ficava a burguesia. E aqui na quarta, era nós, o povão. Lembra? Então o que que acontece? Adam Smith foi um dos principais pensadores dessa teoria chamada de liberalismo. E o que que ele dizia, Adam Smith? Adam Smith dizia assim, olha, nós precisamos dar liberdade para a sociedade. Mas vamos entender que quando Adam Smith ele cria essa teoria, ele cria essa teoria dentro de um sistema de absolutismo, aonde o rei era o poder executivo, aonde o rei era o poder legislativo e aonde o rei era o poder judiciário. O rei, ele é que era todo o Estado. O rei ele tinha o poder para fazer o que ele quisesse. Inclusive, os amigos do rei, que eram a nobreza, é quem tinham direito às melhores propriedades, às melhores terras, aos melhores comércios. E o que que aconteceu? A burguesia, que eram aqueles que tinham alguma posse, pequenos comerciantes, donos de pequenas terras, sabe? Eles tinham algum dinheiro, mas não tinham sangue azul. Eles começaram a ouvir essas ideias de Adam Smith e eles falaram, não, esse camarada tá certo. O rei não tem que se meter, entendeu? Por quê? Porque se você der liberdade para as pessoas, a mão invisível do mercado vai fazer com que o próprio mercado ele possa organizar a sociedade. Quer um exemplo? Poxa, eu preciso trabalhar. E o camarada ali precisa de alguém que trabalhe para ele. Então o que que eu faço? Nós podemos fazer uma troca, certo? Então eu ofereço o meu trabalho, o camarada ali oferece o emprego. Eu vendo a minha força de trabalho para ele, ele me paga um salário. Com esse salário eu consigo comprar outras coisas para as minhas necessidades. E essas coisas que eu vou comprando vão fazendo com que a economia gire. Então o Estado não tem que se meter na economia. Por quê? Porque a economia, a mão invisível do mercado, vai fazer com que o mercado ele possa gerir a sociedade automaticamente. Essa é a ideia do liberalismo de Adam Smith. Beleza? Como que a esquerda pensa o capitalismo? A esquerda, ela pensa o capitalismo a partir de uma ideia que se chama
social-democracia. O que é a social-democracia? A social-democracia, ela iniciou falando ali por volta do pós-Segunda Guerra Mundial na Europa. O que acontece? A Europa estava arrasada, a Europa estava destruída, a guerra acabou com tudo. A União Soviética avançando com as ideias. Lembra lá atrás, no começo do vídeo, do socialismo? E dentro do socialismo você não tem patrão, você não tem empregado, o Estado vai te fornecer tudo. Então, o capitalismo e a Europa, eles colocaram uma alternativa à ideia do socialismo, que era a social-democracia. E o que a social-democracia, ela pregava? Que o Estado é que tem que fornecer esses itens básicos de sobrevivência. O Estado tem que fornecer saúde, o Estado tem que fornecer educação, o Estado tem que dar condições da pessoa ter uma moradia. Então, é função do Estado fazer com que as pessoas vivam bem. E aí se criou o conceito de bem-estar social, pós-Segunda Guerra Mundial na Europa. Beleza? E aí qual que é a crítica agora da esquerda ao liberalismo da direita? Bom, o mercado não tem sentimentos, o capitalismo só visa o lucro, os patrões só pensam em si mesmo, e se você não domesticar de alguma forma, você vai produzir uma desigualdade tão grande que daqui a um tempo vão ter pessoas trabalhando em troca de comida. Então nós precisamos que o Estado ele possa garantir a proteção dos mais pobres e garantir esses serviços, esses benefícios, esses bens, esses direitos. Direito à moradia, direito à educação, direito à saúde, enfim, né? Então isso é função do Estado. E o Estado precisa regulamentar as negociações e as interações comerciais entre as empresas. Porque a empresa só pensa no lucro. Entendeu? Então a empresa não está nem aí para a questão ambiental, a empresa não está nem aí se o trabalhador tem 6 anos de idade, se ele está trabalhando 16 horas por dia, tal. Então não. Então o Estado é que tem que fazer esse meio de campo. Então, a direita, hoje em dia, agora que nós estamos falando, certo? Das ideias. A direita entende o capitalismo através do liberalismo, ou seja, um Estado não se mete em nada e nós vamos negociar e o mercado vai se autogerir. E a esquerda pensa através da social-democracia, com um Estado forte, garantindo o direito dos mais pobres e regulamentando as questões comerciais. Beleza? Bom, deixa eu ver aqui, passamos. Vamos para a terceira parte deste vídeo. Eu coloquei aqui alguns itens para que a gente possa mostrar isso na prática, dando exemplos. E aí, de repente, fica mais fácil da galera entender. Então, aqui à esquerda nós temos... Não, vou deixar aqui. Estado. Opa. E mercado. E aqui eu trouxe alguns tópicos que eu acho que o exemplo vai ficar bem claro para vocês entenderem o que a esquerda e o que a direita ela pensa, tá? Primeiro, relações de trabalho. Vamos lá. Então, pegando as ideias lá de Adam Smith e tal, de que o Estado não tem que tal, eu já dei um exemplo aqui, né? Então, vamos supor, o pessoal hoje... Ah, tá, deixa eu falar só uma coisinha aqui que vai irritar muito o pessoal da direita, tá? Lembra que eu falei que Adam Smith e tal... As ideias de Adam Smith é igual o Orkut. Sabe o Orkut? Ele foi importante em um determinado momento. Hoje já não faz mais sentido, certo? Por quê? Porque Adam Smith ele trouxe essa ideia do liberalismo dentro de um cenário do absolutismo, onde só o rei e os nobres é que mandavam em tudo.
Os burgueses não quiseram o fim do absolutismo para ter mais democracia. Não é isso, tá? E eles não estavam pensando no povão lá de baixo, nos mais pobres. Os burgueses, eles queriam única e exclusivamente tomar o lugar que era da nobreza. Eles queriam fazer parte sem ter o sangue azul. Era só por isso, beleza? Mas vamos lá. Em um determinado momento, as ideias de Adam Smith faziam um certo sentido. Pô, por que só os nobres e tal? E nós, como é que fica, né? Então, beleza. Então, a ideia aqui da direita era o liberalismo. Só que as ideias de Adam Smith não se aplicam agora no século XXI. Não faz sentido você pegar aquelas ideias de Adam Smith dentro de um cenário de monarquia, dentro de um cenário de absolutismo, e você querer aplicar para a realidade do século XXI. Isso é fora de nexo. Então, o que os acadêmicos criaram? Os acadêmicos, eles criaram um outro termo, e que deixa o pessoal da direita muito bravo, que é o quê? A caneta falhando, meu Deus. Olha, peguei a caneta tão bonitinha. Olha. Bom, não vai dar pra fazer da cor diferente. Vai ter que ser de preto mesmo. O que eles acrescentaram? O neoliberalismo. Por que neoliberalismo? Porque o liberalismo que a direita prega hoje não é o liberalismo que Adam Smith trouxe há 2, 3 séculos atrás, com a ideia da mão invisível do mercado, e que as pessoas vão manter relações comerciais, e que a sociedade vai ficar todo mundo igual, porque todo mundo tem alguma coisa para oferecer, e todo mundo precisa de alguma coisa, tal. Não é isso, tá? Essas ideias foram lá atrás, no século XVII. Hoje, o que a direita prega é um novo liberalismo, porque pegar aquelas ideias do século XVII e colocar hoje em dia é a mesma coisa que o pessoal fundamentalista faz, querendo pegar muitos ensinamentos de Moisés há 5.000 anos atrás e aplicar nos dias de hoje, porque está na Bíblia. Não faz sentido, não faz sentido. Então é a mesma coisa. Então, como o liberalismo de Adam Smith, não, o que a direita faz hoje não é o que o Adam Smith fez lá atrás, então nós não chamamos de liberalismo, nós chamamos de neoliberalismo. E você vai ver o pessoal da direita ficar ferrado, porque eles vão falar assim que não existe neoliberalismo. Por quê? Porque não tem material científico produzido sobre neoliberalismo, e só sobre liberalismo, tá? Mas isso é só uma informação adicional aí para vocês, beleza? Então vamos lá. Então, sabendo que o liberalismo que a direita prega hoje não é liberalismo, é neoliberalismo, certo? Vamos ver como que a direita e a esquerda se portam, por exemplo, com questão de relações de trabalho. A direita fala que direito trabalhista é ruim. Por que direito trabalhista é ruim? Porque você obriga o patrão a exigir um mínimo, né? Então, assim, você tem que pagar um mínimo de benefício, você tem que pagar um mínimo de salário, você tem que pagar um mínimo de direito. Então, assim, isso engessa as relações de trabalho. Se não tivesse essa exigência legal de direitos, segundo o pessoal da direita, os patrões ofereceriam salários maiores e direitos maiores. Qual que é a crítica da esquerda? Agora, a esquerda fala o seguinte, ó, o que a gente exige é o mínimo. A gente exige o mínimo. Se eles quiserem dar mais do que isso, porra, seja bem-vindo. Agora a gente precisa estipular um mínimo que seja aceitável. Por quê? Vou te dar um exemplo. Nós temos no Brasil hoje 14 milhões de desempregados. E temos 40 milhões de pessoas na informalidade, ou seja, vivendo no subemprego. Se você chega numa loja, sei lá, não, vamos dar um exemplo. Se você chega numa borracharia e você fala assim, olha, eu te dou R$1.000 para você trabalhar para mim. O camarada que tá no perrengue vai falar, não, demorou, beleza, aceito. Se você não tem um salário mínimo, você vai achar alguém para fazer esse mesmo trabalho por R$900. Só que você vai achar alguém, se você procurar mais, disposto a fazer esse trabalho por R$800. E assim você vai diminuindo. Por quê? Porque diferente do que prega o liberalismo, onde as relações são iguais, porque todo mundo tem alguma coisa para oferecer e todo mundo precisa de alguma coisa,
A esquerda faz uma leitura completamente diferente. Ela fala, não, como você quer equiparar o dono da empresa, que tem o poder da caneta de demitir a hora que ele quiser, e tem, sei lá, 5, 6 vagas para centenas de trabalhadores, você tá louco colocar esses dois personagens, sabe, no mesmo nível. Isso não existe. Então o trabalhador, ele é sempre a parte mais frágil dessa relação. Então nós precisamos sim de leis trabalhistas que exijam o mínimo de dignidade para o trabalhador. O mínimo de dignidade com relação a salário, para fazer com que o trabalhador não trabalhe a troco de comida. O mínimo de dignidade com relação à idade, para não fazer como no final do século XIX, começo do século XX, aonde nós tínhamos crianças trabalhando em fábricas. O mínimo de dignidade com relação à carga horária, para não fazer com que também nessa época pessoas trabalhassem cerca de 16 horas por dia. Então, o que a esquerda pensa? Não, nós precisamos proteger os trabalhadores. E quem que seria o responsável por isso? O Estado. O Estado vai criar leis que vai proteger esses trabalhadores para que o patrão, ou seja, para que o mercado não os explorem. Não os explorem além daquilo que já é explorado. Beleza? Bom, relações de trabalho. Vamos falar aqui em um outro item. Meritocracia, tá? Esse também é um tema onde a esquerda e a direita têm visões completamente diferentes. A direita, ela diz o seguinte: todos nós somos capazes. Se você quiser, você sai do lugar onde você está e ninguém te segura. O céu é o limite, o mundo é seu. Você conquista o que você quiser, basta você se esforçar. Então, a direita, ela acredita na questão do mérito, ou seja, você tem aquilo que você trabalhou para ter, né? Se você vive bem, é porque você trabalhou para aquilo, né? Você conquistou aquilo, você teve o mérito daquilo. Se você vive numa situação precária, se você passa necessidade, é porque você não se esforçou o suficiente. Então, sei lá, PT saudações, entendeu? Não tem o que fazer por você. Essa é a visão da direita. A esquerda tem uma visão completamente oposta sobre meritocracia. O que a esquerda diz? Que meritocracia não tem absolutamente nada a ver com capacidade, e sim com oportunidade, que é algo completamente diferente. Capacidade, todos nós temos de fazer alguma coisa. Uns mais, outros menos, uns se destacam numa área, outros em outra, e tudo bem. Então a questão não é capacidade, mas sim oportunidade. Você acha, por exemplo, que aquele garoto, sei lá, que mora em Pinheiros, estuda no Objetivo, não vai conhecer trabalho até se formar na faculdade. Quando está fazendo o segundo grau, estuda no período da manhã e à tarde faz cursinho, passa numa universidade pública, se forma, vai para fora, faz ali um intercâmbio de 1, 2 anos para poder afinar ainda mais o segundo idioma, o inglês, sei lá. E aí ele vai procurar depois o trabalho. Você acha que esse garoto, ele está no mesmo nível daquele garoto pobre, da periferia, que muitas vezes ali na sua casa já tem uma questão ali de desordem social, causada justamente pela desigualdade, né, social? Uns não conhecem seus pais, os outros são criados pela avó. Muitas vezes esse garoto ele vai para a escola por causa da merenda. E como que ele presta atenção com a barriga roncando de fome? E aí você pega essas duas realidades diferentes e aí você vai falar, não, esses dois rapazes estão em pé de igualdade para disputar alguma coisa. Aonde que isso é igualdade? Aonde que eles estão no mesmo patamar de competição? Não existe meritocracia quando as chances de disputa não são as mesmas. E essa é a crítica da esquerda. E não tem nada a ver com capacidade, e sim com oportunidades. Aí você vai me dizer assim, Rafael, mas espera aí, tem ali a história que passou no Fantástico, do cara que era lixeiro, do cara que não sei o que, isso, existe, esse caso existe, claro que existe. Mas essa é a regra? Não, essa daí é a exceção.
E quando uma pessoa precisa se esforçar muito mais do que a outra para conseguir a mesma coisa, não é meritocracia. Você entendeu por quê? Porque ele precisou fazer muito mais para conquistar o que o outro não se esforçou por nada. Então é superação desse e não mérito do outro. Entende essa questão? Então a questão da meritocracia também é uma divergência muito grande entre o que a direita pensa e entre o que a esquerda pensa. Beleza? Outro item aqui. Eu acho que não dá para vocês enxergarem daí, né? Mas eu estou escrevendo aqui mais para eu não esquecer. Estado mínimo. A direita, ela diz o seguinte, né? Já falei lá, lá atrás, que o Estado é inchado, o Estado é ineficiente, o Estado é corrupto, enfim. Então o Estado não tem que se meter em nada, né? Inclusive, os mais radicais na questão do neoliberalismo vai dizer o seguinte, o Estado não tem que dar nada, inclusive saúde e educação. Por quê? Porque se o Estado não se meter, se o Estado não criar leis trabalhistas, o patrão de bom grado vai te dar um salário muito bom e aí você vai conseguir procurar esses serviços no mercado privado. Então você vai pagar por um plano de saúde, você vai pagar por uma escola particular, porque o governo, a saúde do governo é um lixo, a educação do governo é um lixo, enfim, né? Então, o mercado privado é que vai te atender nessas necessidades, beleza? Por quê? Porque o Estado não vai estar lá, coitado, cobrando o patrão para te dar um salário mínimo, então o patrão, sem força de lei, ele vai te dar um salário digno aí para você pagar, sabe, mensalidade para seus filhos todos, certo? E aí você não precisa da figura do Estado para isso. Então o Estado é mínimo. Então o Estado não tem que se meter em questão de direitos trabalhistas, o Estado não tem que se preocupar com questão de moradia, o Estado não tem que dar saúde, não tem que dar educação, o Estado não tem sequer que se preocupar com a sua aposentadoria. Você que vá num banco e faça um plano de previdência privada. Oxe, onde já se viu? O Estado tem que se preocupar quando você ficar velho? O problema é seu. Esse é o pensamento da direita. Já o pensamento da esquerda é completamente oposto. A esquerda entende que, primeiro, saúde, educação e previdência são direitos e não serviços. Então, precisam ser garantidos, sim, pelo Estado. Até porque, se o Estado não der saúde e educação pública, inclusive previdência, os trabalhadores não têm dinheiro para comprar isso no mercado privado. Na live 3, na nossa terceira aula, nós vamos falar exclusivamente sobre impostos, beleza? E aí a gente vai destrinchar esse assunto melhor. Mas vou fazer uma conta rápida aqui. Os defensores do Estado mínimo dizem que se nós pagássemos menos impostos, nós não precisaríamos do Estado e então nós conseguiríamos esses serviços com melhor qualidade no mercado privado. Eu vou dar um exemplo aqui, uma conta de padaria para vocês, porque na próxima aula a gente vai destrinchar isso daqui, beleza? Seguinte, nós pagamos em média, o brasileiro ele paga em média 30% da sua renda em impostos. Isso é muito para quem ganha pouco, mas não é o suficiente para você se manter. Vou te dar um exemplo. Mais de 60% da população vive com salário mínimo, certo? Acho que é 1.145, se eu não me engano. Vamos arredondar aqui, conta de padaria? R$1.000 por mês o camarada ganha. Bom, com a reforma trabalhista não é difícil você achar a gente ganhando R$1.000. Aí você tira os 30% que esse camarada paga de imposto. Você fala, não tem mais aqui o Estado, pega aqui o seu imposto e tá para você, certo? Você aumentou em 30% a renda desse camarada. Ou seja, de R$1.000, agora esse camarada ganha 1.300. Olha que beleza. O Estado não pegou o dinheiro que ele paga de imposto, certo? E agora ele tem R$1.300 de renda. Então ele é livre para poder buscar esses serviços no mercado. Sabe quanto que é a mensalidade de uma escolinha popular, de uma escolinha assim, furreca, de bairro particular? 400 conto por mês. Isso com plano, pagando até o 5º dia útil, entendeu? Com aquele descontinho maroto e tal. 400 conto por mês. Bom, se ele tiver 2 filhos, acabou. Ou os moleques não estudam, ou ele morre de fome. É isso, entendeu? Então, a questão que a esquerda defende é justamente essa. Não, o Estado ele precisa estar presente. Por quê? Porque os trabalhadores não têm condições financeiras de pagar por esses serviços no mercado. Então, o Estado precisa sim oferecer saúde,
oferecer educação e oferecer previdência, aposentadoria, beleza? Inclusive, se vocês quiserem um exemplo bem prático de como que é o pensamento neoliberal levado às últimas consequências, os Estados Unidos. Nos Estados Unidos você não tem um sistema de saúde público. O SUS aqui, ele tem muitos problemas e ele precisa de muitas melhorias. Mas o SUS, ele é uma conquista do povo brasileiro. Você for agora aqui, eu tô no Rochidale, se você for aqui no PS do Rochidale, se você tiver com a garganta inflamada, zoado e tal, você vai aqui no PS do Rochidale, você vai ficar ali uns 40, 50 minutos esperando, mas você vai sair de lá com uma bezetacil, certo? Daqui 2 dias você tá, ó, tinindo, entendeu? Se você precisar de uma internação, é um corre pra lá, um corre pra cá, não sei o que, mas você vai ficar no Antônio Giglio, beleza? E aí, se tudo der certo, você sai de lá vivo, beleza? Então assim, você tem esse serviço. Nós podemos até num outro momento questionar a qualidade e as melhorias que são necessárias, mas você tem esse serviço. Nos Estados Unidos, você tem basicamente uma linha de corte. Ou você é morador em situação de rua, certo? Você é morador em situação de rua, você não tem onde morar, você não tem trabalho, você não tem nada, e aí você tem direito a um atendimento ali meia boca de saúde nos Estados Unidos bancado pelo governo. Se você minimamente mora numa casa, eu não estou dizendo que você tenha uma casa, se você mora numa casa, se você paga aluguel nos Estados Unidos, ele já considera que você tem condições de se manter. Se você tem condições de se manter, não é papel do Estado, não é problema do Estado. Você que se vire atrás de um plano de saúde. E aí, o que você faz? Você vai no mercado e paga por essa saúde. Vocês lembram de um filme do Denzel Washington? Eu sempre gosto de dar esse exemplo, Um Ato de Coragem. Né? O filho do camarada do Denzel Washington, ele precisava fazer um transplante de coração. E aí ele chega e fala assim, lá no hospital tá, os médicos fazem os exames, tudo aí, o que meu filho tem? Ah, seu filho tem um problema de coração, o que ele precisa fazer? Ah, precisa fazer um transplante. Não, beleza, tá aqui o cartão aqui do meu seguro social, do meu convênio e tal, eles batem na máquina, não dá direito, o seu não dá direito a transplante. Dá direito ao quê? Bom, dá direito a essa aspirina, tó, dá pra ele. Ah, meu filho vai sarar? Não vai sarar, ele vai tomar essa aspirina, daqui a pouco ele morre. Ah, mas você vai deixar meu filho morrer? Bom, seu seguro não cobre, o que você quer que eu faça, entendeu? Aí ele vai, mete os canos lá, enfim, vocês já sabem o final do filme, quem não sabe, assista, fica aqui a indicação, Um Ato de Coragem com Denzel Washington, é simplesmente isso, tá? Se você tem dinheiro, você paga. Se você não tem, morra com a sua doença. Estado mínimo é simplesmente isso. Essa política de estado mínimo faz, por exemplo, com que nos Estados Unidos 40 milhões de pessoas não tenham acesso ao serviço de saúde. Por quê? Porque eles não conseguem pagar. Então, se você ficar doente, você vai na farmácia e você se automedica. Entendeu? Se você tem um pouquinho mais de condição, se você é classe média e tal, beleza, você vai lá e paga um plano tranquilo. Mas imagina você trazendo isso para a realidade do povo brasileiro, onde nós não temos hoje condições de comprar alimento. Olha as filas da Caixa Econômica como estão por conta dos R$ 600 do auxílio emergencial. Imagina você tendo que pagar plano de saúde. Seria interessante para você? Bom, esse é o pensamento mais radical do neoliberalismo, onde diz que o Estado ele tem que ser mínimo, certo? Você é livre, você é capaz de correr atrás, de se virar, de trabalhar, o seu patrão é bonzinho, você vai negociar com ele, vai ter um salário bacana e vai pagar por isso no mercado privado e é assim que se vira as coisas, beleza? Deixa eu tomar uma água aqui. Vamos lá. Próximo item. Livre mercado. Livre mercado. O Estado regula ou não a economia? E aí? Vamos lá pro pensamento da direita, né? Pegando aquelas ideias lá atrás de Adam Smith e tal, que o governo não precisa se meter em nada, as empresas elas estão procurando por clientes, então as próprias empresas, entre elas vão se degladiar para oferecer o melhor produto, para oferecer o melhor serviço. Então a própria concorrência entre as empresas vai fazer com que elas ofereçam o melhor produto ao menor custo para esse cliente. Então o governo não precisa se meter em nada e isso vai favorecer a concorrência. Vamos ver se isso é verdade? Bom, quem aí que está online ou quem vai assistir esse vídeo que nunca precisou fazer uma reclamação no Bacen, no Banco Central, contra um banco? Quem aí nunca precisou fazer uma reclamação
na Anatel contra alguma empresa de celular. Entende o que eu tô falando? Quem aí já foi na Casas Bahia, fez uma compra e aí veio com um móvel, sei lá, com uma parte riscada ou quebrada, e aí ligou lá e eles falaram tantos dias eu troco e só trocaram depois que você foi no Procon reclamar. Tá entendendo? Então, assim, a direita fala que se o Estado, o governo não se meter nessas questões, que as próprias empresas elas vão brigar entre elas para que elas possam oferecer o melhor produto, certo? A esquerda diz o contrário. A esquerda diz assim, olha, isso aí não existe. Por quê? Porque a empresa ela só está atrás do lucro, entendeu? E ela não está nem aí para o cliente. Inclusive, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Existem empresas, eu não estou falando de empresa pequena não. Existem empresas que, assim, não tem departamento de fale com o cliente, de saque. Por quê? Porque eles oferecem um produto para o cliente, às vezes com algum problema, mas não são todos os clientes que reclamam. Então, se a cada 100 clientes, 3, 4 reclamar, para eles é mais fácil eles pagarem na justiça uma indenização do que manter um departamento de relacionamento com o cliente. Então, enfim, né? Essa é a questão do livre mercado. Então a esquerda pensa, não, a empresa ela está atrás só do lucro, então nós precisamos sim garantir que os consumidores tenham a sua proteção. E com relação à concorrência? Com relação à concorrência, né, a direita fala que você precisa deixar o couro comer, que as empresas elas vão se autorregular. A esquerda fala que não, que se o Estado não colocar um limite, nós vamos cada vez ter menos empresas tomando conta de uma maior parte do mercado. Quer ver um exemplo? Eu sou trabalhador bancário. Há uns anos atrás nós tínhamos um banco chamado Sudameris. O Sudameris ele foi comprado pelo Banco Real, que por sua vez foi comprado pelo Santander, que já tinha comprado que já tinha comprado o Banespa. Nós tínhamos há uns anos atrás o Unibanco, que foi comprado pelo Itaú. Tá entendendo? Quer um outro exemplo disso daí? Nós tínhamos aqui há uns anos atrás Casa Bahia, Barateiro, Ponto Frio, Extra. Hoje todas essas empresas fazem parte de um único conglomerado. 150 empresas detêm 80% do mercado mundial nos mais diversos ramos que você imaginar. Seja de alimentação, seja de roupa, do que você imaginar. 150 empresas detêm mais de 80% de todo o mercado global. Então você tem um único dono que tem várias empresas do mesmo grupo e todos esses recursos ficam concentrados na mão de pouco. Além de você ter uma concentração de riquezas, você diminui a concorrência. Faz um teste. Abre uma farmácia, ou veja se isso já não aconteceu na sua vila. Você vê uma farmacinha, daqui a pouco essa farmácia ela consegue abrir mais umas 4, 5. Quando tiver uma rede com 10 farmácias, você pode ter certeza que a Droga Raia vai vir atrás dela. Isso acontece também na parte de supermercado. Fica vendo se aquele pão de açúcar que fica no... Pão de açúcar não, se aquele extra menorzinho não vem e não coloca ali, ó, a marquinha dele naquele mercado. Por quê? Porque quando uma empresa que já é grande, ela vê uma empresinha pequena, ela deixa crescer durante um tempo. Quando ela vê que essa empresa ela tá criando corpo, ela pega e compra essa empresa. Você conhece o BMG? Bom, o BMG não é do BMG, o BMG é do Banco Itaú. Você conhece a XP Investimento, que o Murilo Benício vivia fazendo propaganda e tal? Pois é, a XP começou a crescer, o Itaú foi e comprou a XP também. Então, ao contrário do que a direita fala, que quanto mais livre você deixar o mercado, maior vai ser a concorrência, a esquerda diz justamente o contrário. Não, você tem que ter um limite. Por quê? Porque senão esses conglomerados eles vão se transformar num monstro incontrolável e daqui a pouco eles vão deter todo o mercado. E quando você tem poucas empresas detendo muitos clientes ali, a maioria dos consumidores, você oferece pouca variedade para os clientes, eles colocam o preço que ele quer, a qualidade que eles quiserem, porque você não tem outro para comprar, certo? Você não tem outro para competir e ainda por cima concentração de riquezas, beleza?
Regulamentação da economia. A direita, novamente, diz que o Estado não tem que se meter na economia. A esquerda diz que sim. Por quê? Porque se você não se meter na economia, vai dar ruim. Dois exemplos, rapidamente aqui. Crise de 1929. A crise da Bolsa de Valores de Nova York de 1929. O que aconteceu ali? Bom, depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos teve uma participação muito discreta nessa guerra. Então ele saiu meio que ileso nessa guerra. Quando terminou a Primeira Guerra Mundial e a Europa estava ali toda acabada, toda destruída, o que aconteceu? Eles não tinham empresas, não tinham fábricas, não tinham muita coisa. Começaram a comprar muita coisa das empresas americanas, entendeu? E aí as empresas americanas foram crescendo, foram crescendo. Foi nesse momento que os Estados Unidos deu aquele boom, entendeu? De se tornar o maior país, a maior potência e tal, entendeu? Beleza. Conforme a Europa foi se recuperando, cada vez mais foi se comprando de empresas da Europa e deixando de comprar de empresas americanas. Isso fez com que as empresas americanas perdessem seu valor de mercado. Quando elas começaram a ficar sem valor de mercado, os acionistas viram ali os seus papéis, ali os seus investimentos caindo. O que eles fizeram? Foi todo mundo vender as suas ações, certo? Só que quando você tem muita gente vendendo alguma coisa, o que acontece com esse preço? Vai lá embaixo. Quebraram as maiores empresas que eram negociadas na Bolsa. A Bolsa de Valores americana acabou em 1929. Isso fez com que tivesse uma das maiores crises do capitalismo. Se você nunca ouviu falar, depois você pesquisa. A crise da Bolsa de Valores de 1929 de Nova York. Beleza? Um outro exemplo, 2008. Começaram a vender casa para quem não tinha condição de pagar, o camarada atrasava, eles pegavam essa dívida, vendia para o outro, vendia para o outro, vendia para o outro. Quando chegou no final, ninguém tinha dinheiro para pagar e você tinha 50 pessoas esperando receber a mesma dívida. Sabe quem recebeu? Ninguém. Quebrou, vários bancos quebraram, por quê? Porque houve uma falta de regulamentação da economia, uma falta de controle. Vou dar um exemplo prático no seu dia a dia. Imagina que você está com um cheque especial todo estourado. Aí você vai num outro banco para fazer um empréstimo para pagar o cheque especial. E aí você paga o cheque especial. Só que aí você volta a usar. E você não tem mais o crédito do outro banco, porque você já usou. Só que você também não tem para pagar o do outro banco. Você imagina a bola de neve que isso causa na sua vida? Pois é, agora coloca isso na dimensão de um governo. Na dimensão de um país, na dimensão de empresas globais. É isso que acontece quando o Estado não está ali para organizar, para tomar conta, para dizer, olha, isso aqui pode, isso aqui não pode. Já imaginou um trabalhador que ganha R$ 1.000 por mês, tem um cheque especial de 10 pau? É isso que acontece. Beleza? Mais um item aqui. Burocracia, beleza? A direita diz que o Estado é inchado, que o Estado é chato, que o Estado prejudica o empreendedor, que o Estado não deixa as pessoas desenvolverem, enfim, né? Diz que o Estado é muito burocrático, certo? Bom, eu também não gosto de muita burocracia, certo? Se nós precisarmos rever processos, não tem problema, vamos rever. Eu acho que é até saudável isso daí. Mas isso não está necessariamente ligado ao Estado. Quer um exemplo? Tenta entrar na internet, no aplicativo de qualquer operadora de celular, para poder pegar uma segunda via da sua conta. Você precisa fazer um login, fazer uma senha, colocar um e-mail, aí você entra no e-mail, confirma ali, você entendeu? Para você pegar uma nova segunda via da conta. Quer dizer, para você pagar uma conta que é sua, é uma burocracia tremenda, como se alguém fosse querer entrar para pagar a conta sua, né? Ou seja, burocracia não é exclusividade do Estado. Você vê também nas empresas privadas um excesso de processos e de burocracia que poderiam ser eliminados e você deixar as coisas mais simples. Então, eu também sou a favor da gente facilitar as coisas. Agora, facilitar as coisas não significa abrir mão e deixar virar bagunça. Por quê? O que eles chamam de burocracia? Um alvará de funcionamento? Você acha, por exemplo, que não é importante quando você vai ter um empreendimento ali, quando você vai abrir um negócio, que o bombeiro vá lá e olhe para ver se está funcionando, se está tudo certinho, se tem os extintores, se tem saída para caso de emergência e tal. Lembra da Boate Kiss?
Estava com o alvará vencido há alguns anos, né? Olha a tragédia que deu. O que eles chamam de burocracia? Fazer com que a empresa tenha responsabilidade ambiental para não jogar os lixos, os dejetos dela em rio, em lago, não destruir a natureza, não cortar árvores que não estão ainda no seu período. Se cortou, ter que repor. E isso que eles chamam de burocracia. Quem aí já não conhece ou já não viu alguém que estava vendendo botijão de gás dentro da comunidade? Entendeu? E ali, cercado de vizinhos, você acha que ali é lugar para você vender esse botijão de gás? Ou ter uma fábrica de fogos de artifício? Então, a burocracia, ela não pode ser confundida com isso. Porque isso são cuidados que você precisa ter sim. Uma exigência mínima de segurança, inclusive de segurança para o trabalhador, porque eu conheço empresas que acham que comprar máscara para o funcionário que trabalha ali com produtos químicos é custo. Então, se o Estado não obriga isso, através da lei, o camarada não quer gastar com isso. Então, nós temos que aprender a separar o que é burocracia, certo? E aí, realmente, vamos rever. Pô, você precisa de 50 licenças diferentes do mesmo órgão? Não, cara, vamos melhorar isso aí. Beleza, é uma coisa que até eu concordo, entendeu? Mas, novamente, burocracia não é exclusividade do setor público, tá? E vamos aprender a diferenciar o que é burocracia do que são cuidados que precisam ter. Beleza? Então aqui nós fizemos meio que um apanhado das principais diferenças da esquerda e da direita. Nós falamos o que a esquerda e o que a direita pensa com questão a relações de trabalho, a meritocracia, a um Estado mínimo, ao livre mercado e à burocracia, tá? Lembrando que tudo isso daqui é dentro do capitalismo, tá? Onde a esquerda se põe a favor da social-democracia, ela libera que hajam empresas privadas, que haja, não tem problema isso daí, desde que o Estado garanta o direito dos trabalhadores, um salário digno, o respeito ao meio ambiente e que o Estado forneça saúde, educação, previdência e serviços básicos, beleza? E a visão da direita, que é uma visão de livre mercado, sabe? Cada um por si, Deus por todos, porque todo mundo tem as mesmas chances. Isso é o que a direita pensa, beleza? Eu dei um exemplo dos Estados Unidos, né, que é um país, enfim, né, altamente neoliberal, né, e que os Estados Unidos eles vendem uma imagem de que é a terra dos sonhos, né, enfim, ali o sonho americano, tal, até foi durante uns anos, né, até a chegada de Ronald Reagan, né, um ex-presidente americano que começou a aplicar essas ideias neoliberais nos Estados Unidos, né. E o que acontece? Os Estados Unidos é um país bom? É para uma classe branca, média, que aparece nos filmes da Disney, né? Você vê aqueles filmes da Disney, aquela família branca, bonitinha, tal, né? Que aparece aí nos seriados, tal. Para eles, os Estados Unidos é uma maravilha. Agora, eles escondem esses 40 milhões que não têm acesso a serviços de saúde, a quantidade de moradores em situação de rua, inclusive depois da crise de 2008 e que até hoje não se recuperou, e da realidade dos guetos, principalmente dos guetos de maioria imigrante e negra que existem lá. Então o sonho americano que eles vendem é esse daí, entendeu? Que só mostra na Disney e nos filmes americanos, nos seriados, tá? Uma classe média e branca. Beleza, para eles os Estados Unidos é maravilhoso, tá? Mas existe uma grande população americana também que passa o maior perrengue lá. Agora eu vou dar exemplo de países que são capitalistas, mas que vivem a social-democracia, que foi essa ideia que nós tivemos de um Estado forte, de um Estado ativo, de um Estado que fornece serviços públicos que garante a proteção dos mais fracos, tá? Quer um exemplo? Finlândia, Noruega, Dinamarca. Esses são países onde você dificilmente vai encontrar um milionário ali. Se você for procurar ali na Forbes, em outras revistas, você não vai ver, de repente, entre os 100 mais ricos, alguém desses países. Dificilmente você vai ver. Porém, inversamente proporcional, quando você vai ver o IDH,
que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que é um índice que desenvolve a qualidade de vida em determinado país, você vai ver que esses países eles estão encabeçados. Por quê? Porque eles produzem uma riqueza que é redistribuída de uma maneira quase que igualitária entre todos. Então você tem ali um operador de máquina que ganha quase a mesma coisa que o encarregado, que ganha quase a mesma coisa que o gerente. Saúde e educação pública de qualidade e para todos. Então, esses são exemplos de países onde aqueles que têm a ideologia de esquerda pensam hoje, certo? Não, e eu não vou falar aqui novamente, tá? Esqueçam essa questão de socialismo, de comunismo, de anarquismo. Esse é, muitas vezes, o sonho, é a utopia, é aquilo que a gente almeja. Agora, o que é possível hoje? O que é prático hoje? Hoje, o que é prático e quem é da esquerda e pensa e raciocina, luta pela social-democracia. Se isso vai avançar para um outro sistema econômico lá na frente, ninguém sabe. Mas hoje é impossível, dentro de um mundo capitalista globalizado, você sair do capitalismo selvagem e avançar para um sistema socialista ou qualquer outro que seja, sem passar por essa etapa da social-democracia. E os países que hoje vivem na social-democracia vivem muito bem, obrigado. Beleza? Estamos acabando aqui a nossa live, nosso vídeo de hoje. E o Brasil? Como que o Brasil fica nessa? Bom, aqui eu vou citar exemplos de alguns partidos mais conhecidos, para você saber se orientar, principalmente agora, ó, acho que é 2020, né? Nós temos, se o coronavírus não atrapalhar, eleições municipais. Então, o prefeito, o vereador que você vai escolher, preste atenção a qual partido ele está vinculado, porque das duas uma, ou esse camarada tem a ideologia daqui. E aí, bem, enfim, né? Eu não vou fazer juízo de valor aqui, cada um tem a sua cabeça, certo? Mas esse camarada pensa de acordo com a ideologia do seu partido, ou pior ainda, ele nem sabe onde ele tá e é só mais um aventureiro, um oportunista que quer um lugar ao sol, beleza? Então aqui no Brasil, como que se dividem os principais partidos? Eu vou fazer da seguinte forma, ó. Esquerda. Dá pra ver aqui? Dá. Beleza? Quem hoje pensa de acordo com aqueles ideais, com aqueles princípios da social-democracia no Brasil? Quem são esses partidos de esquerda? Hoje no Brasil nós temos o PSOL, o PT, o PCdoB. Eu vou colocar aqui porque eu lembrei agora. É um partido muito novo, mas eu coloquei agora. E o UP. E o UP. Beleza? Então, quais são aqueles partidos que que declaram abertamente que são partidos de esquerda no Brasil? Nós temos o PSOL, o PT, o PCdoB e o UP. Beleza? Quais são aqueles partidos que se declaram de direita, que tem aquela visão neoliberal do Estado mínimo, enfim, de livre mercado, que todo mundo vai chegar, enfim, se esforçar bastante? Nós temos vou colocar ele aqui primeiro, porque ele é o mais neoliberal de todos. Partido Novo. Partido Novo do Amoedo. Partido Novo, para quem não sabe, foi criado pelos investidores do Banco Itaú. O Banco Itaú fez alguma coisa de bom para o Brasil? Bom, imagine se o Banco Itaú fosse o presidente do Brasil. Aí você pensa o que o Partido Novo quer na nossa vida, beleza? Então nós temos o Partido Novo, nós temos aqui, ó, era, né, o mas aí surgiu o novo, né? O PSDB. E olha que incoerência. Sabe qual que é o nome do PSDB? Partido da Social Democracia Brasileira. Pois é, um partido que tem o nome de Social Democracia é o partido que tem mais ideias neoliberais hoje, depois do Novo. Outro partido hoje que se declara de direita. Bom, parceiro do PSDB, o DEM, o Democratas, certo? Quem mais? PP,
Outra incoerência, Partido Progressista, o partido do Maluf. Para quem não sabe, é um partido de direita. Opa. PTB, partido do Roberto Jefferson. Partido do Roberto Jefferson é um partido que se declara de direita. E o ex-partido do presidente Bolsonaro, né? O PSL, certo? Então aqui, eu estou colocando os mais conhecidos. Podem ter outros, tá? Mas eu estou colocando aqui os mais conhecidos. Então, nós temos na esquerda, os principais partidos de esquerda que nós temos no Brasil hoje, que tem aquela visão da social-democracia, são PSOL, PT, PCdoB e UP. Na direita, certo? No outro extremo, os partidos mais liberais que nós temos aqui é Partido Novo, PSDB, o DEM, o PP, que é o do Maluf, o PTB do Roberto Jefferson e o PSL, que é o ex-partido do Bolsonaro. Só que nós temos uma galera que muitas vezes é o fiel da balança, e aí é que é o chato, que é o chamado centrão, né? E o centro, quem que é o centro? O centro é aquele, como diria o apóstolo João no livro do Apocalipse, não foste quente nem frio, e por ser morno, eu vomitar-te-ei da minha boca. Né? O centro é aquele lá nem cá, certo? Então, assim, de acordo com alguma coisa, ele se posiciona um pouco mais para cá, um pouco... Não se define como um partido de direita, um partido de esquerda, né? E aí, de repente, dependendo da ocasião, dependendo da situação, enfim, né? Aí ele se coloca mais a um, mais a outro. Mas nós temos também alguns partidos de centro. E mesmo no centro, nós temos alguns partidos que são mais de centro à esquerda e uns de centro à direita. Também coloquei alguns aqui só para a gente conhecer os principais, tá? Quais são os partidos hoje que são de centro à esquerda? Nós temos a Rede, que é o partido da Marina. Nós temos o PSB, para quem não sabe, é o partido da pombinha lá, que tem aquela pombinha lá com o raminho na boca. E nós temos o PDT, que é o partido do Ciro Gomes, certo? Esses partidos, eles não se colocam como partidos de esquerda, sabe assim? Mas são partidos de centro com viés mais à esquerda. Então são chamados de centro à esquerda. E partidos de centro à direita. Nós temos aqui, vou colocar só uns 3 também. Nós temos hoje o PSD, que é o partido do Kassab, certo? PSD. Nós temos o PRB, que é o partido da Universal, certo? Que o Crivella, enfim, os bispos da Universal, todo mundo que é da Universal e tem mandato está no PRB. PRB é o partido da Universal, certo? E nós temos aqui, esse aqui que é recente também, mas já tem causado muito prejuízo, principalmente para os trabalhadores, na reforma trabalhista, na reforma da Previdência e todas as outras reformas que prejudicaram os mais pobres, que é o Podemos, certo? O Podemos... o Álvaro Dias juntou ali uns partidinhos meia boca ali que não tinha, né? E criou o Podemos. Então, nós temos aqui os partidos. Vou revisar aqui, certo? Pra gente concluir o vídeo. Então, e depois de tudo isso que a gente conversou, e o Brasil? Quem é o Brasil nessa, certo? Então, nós temos aqueles ideais da social-democracia, que é a visão da esquerda, PSOL, PT, PCdoB e UP, certo? Centro-esquerda, Rede, PSB e PDT. Direita. Novo, PSDB, Democratas, PP, PTB e PSL. E de centro à direita, os mais conhecidos aqui, PSD, Kassab, PRB da Universal e o Podemos. Beleza? Então, galera, essa foi a nossa live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa alguma coisa aí, se eu me alonguei muito, mas pelo menos dividimos em 4 etapas essa live. Então, o pessoal que vai assistir pelo YouTube depois, não quiser assistir tudo de uma vez, pode assistir picadinho, tá bom? Semana que vem, se Deus quiser, estamos aqui de novo. Vamos falar sobre impostos, beleza? Vamos destrinchar a questão dos impostos, tá bom? Então, gente, muito obrigado por quem ficou até agora aqui com a gente. Daqui a pouquinho estamos subindo para o YouTube esse vídeo. Quem assistiu o nosso primeiro vídeo, assista e compartilhe esse também, tá bom? E obrigado a todo mundo. Grande abraço e até semana que vem, se Deus quiser.